Vaver Velvet. Vaver Velvet, Vade Berubeto, é o Master of Rider na Quarta Guerra do Santo Graal de Fate Zero. Inicialmente um estudante na Torre do Relógio sob a tutela de Kainet Omeloi Archibald antes da Guerra do Santo Graal, mais tarde ele atinge a posição de Lorde depois de ser levado pela facção Elmeloi, referido como Lorde Omeloi II, Rudo Erumeroi Nizei. Altamente respeitado dentro da Torre do Relógio, ele é o senhor do Departamento de Teoria Moderna de Magia e possui a sala de aula Elmeloi. Ele é um protagonista coadjuvante de Fate Zero, e o principal protagonista de Lorde Omeloi II Case Files e The Adventures of Lorde Omeloi II. Vaver nasceu como a terceira geração da família Velvet, mas não era uma linha de muito prestígio. Sua avó, a primeira geração, era amante de um certo mago que aprendeu o básico da magia durante sua conversa de travesseiro. A mãe de Vaver, a segunda geração, praticava apenas esparsamente como forma de homenagear sua mãe. Vaver foi o primeiro a seguir seriamente o caminho da magia, então sua herança e habilidades inatas estavam faltando. Sua mãe achava o sistema hierárquico da associação irritante e desaprovava Vaver procurar a tutela de um mentor adequado, mas ele era fortemente atraído pela magia. Seus pais acabaram morrendo de doença, então ele aproveitou a oportunidade para vender todos os bens de sua família para juntar dinheiro suficiente para suas mensalidades para a Torre do Relógio sem sobrar nada, tornando-se Lorde Omeloi II. 3 anos após os eventos da Quarta Guerra do Santo Graal, ele retorna à Torre do Relógio e mostra a diligência depois de ter sido alterado por suas interações com Ryder. Ele se tornou um conferencista do terceiro ano enquanto estudava o essencial. Ele não teve escolha a não ser confiar nos outros devido à sua própria falta de habilidade fundamental. Como palestrante para alunos do terceiro ano, ele rapidamente se tornou conhecido. No início, ele nem foi colocado em uma faculdade específica, então suas palestras tiveram um número surpreendentemente pequeno de participantes. Graças a isso, no entanto, as aulas tinham uma praticidade inigualável em outros lugares da Torre do Relógio, e as novas gerações de alunos sem nenhum outro lugar para ir acorreram a ele. Conquistando a aprovação de outros professores que haviam falhado em suas lutas pelo poder, ele foi capaz de subir ao palco e realizar uma abordagem multilateral da educação que ainda não havia sido vista. A morte repentina de Kainet deixa uma lacuna na organização de sua pesquisa na Torre do Relógio, e a Casa Elmeloi fica à beira da ruína. Embora ainda seja considerado o aluno formal mais inútil de Kainet, Vaver coleta os trabalhos desorganizados e sem supervisão antes que eles sejam perdidos, compilando-os no tomo chamado Enciclopédia de Segredos Arcanos de Lord Kainet. Suas ações restauram a Casa Elmeloi, e ele se torna conhecido como o homem que reviveu os Archibaldes ou Novo Elmeloi. A enciclopédia torna-se o que funciona como a base para o florescimento da casa e seus descendentes. Reconheço seus feitos para a família Archibald, mas como você estava apenas compensando o que causou em primeiro lugar, é melhor você me servir por toda a sua vida. Rhaenys Elmeloi Archizort, 10º chefe da família Archibald. Vaver assume o título de Lorde Omeloi II, após o herdeiro adequado, Rhaenys Elmeloi Archizort, uma jovem na parte inferior da hierarquia da família, reconhece suas conquistas, mas só o faz enquanto informa que a morte de Kainet foi culpa dele e que ele terá que servi-la por toda a sua vida. Ele era o mais jovem Lorde que a Torre do Relógio já tinha visto. Entre os 12 nobres que administram a Torre do Relógio, ele é o de classificação mais baixa. Ele atinge o posto de quarta ordem, devido ao quão bom professor ele era. Embora se julgado apenas por suas próprias habilidades, ele seria o posto mais baixo de Conde. Ele foi anteriormente responsável pelo Departamento de Mineralogia até mudar para o 12º Departamento de Teorias Modernas de Magia. A maioria das pessoas achava que ele não era ninguém especial. Supunha-se que ele era um mero fantoche que a família Elmeloi tinha, por conveniência, forçado à posição nada invejável de liderar aquela miscelânea de assuntos conhecidos como estudos mágicos modernos. Mas, eles logo descobriram que estavam terrivelmente errados. Seus trabalhos acabam fazendo com que ele seja reconhecido como um grande professor. Dentro do partido político Torre do Relógio, Lorde Omeloi II está no campo reformista flexível. Ele é do tipo que respeita os próprios méritos, independentemente da tradição ou novidade. Em vez de rotulá-lo de conservador ou reformador, pode ser mais correto chamá-lo de partido neutro. Ele deseja continuar seus próprios estudos, mas sua mediocridade como mago o impede de avançar. Ele alcança uma reputação como um grande professor, mas se importa pouco com isso devido a não ser capaz de avançar na classificação dentro da Torre do Relógio. Aparência. Na Quarta Guerra do Santo Graal, Vaver tinha 19 anos. Embora ele fosse um pouco mais baixo do que uma pessoa média, seu corpo tendia a ser frágil,
Porque ele não havia feito nada além de estudar magia durante sua infância e tinha pouco tempo para forjar seu corpo, mas ele não achava que fosse uma fraqueza. Em vez disso, Vaver tinha orgulho em polir seu intelecto. Como Lord Omeloi II, ele é um homem de 30 e poucos anos com longos cabelos soltos. Ele usava um casaco vermelho com ornamentos dourados nos ombros, e seu rosto tinha uma expressão tremendamente azeda. Ele é frequentemente visto fumando um charuto. No material do personagem, ele é visto vestindo uma camisa de manga de cotovelo com o logotipo Admirable Great Tactics. Quando adulto, ele tem uma forte semelhança com Eumenes, um dos generais de Iskandar. Personalidade: Quarta Guerra do Santo Graal. Vaver é frequentemente chamado de pirralho mimado, que é a própria personificação de um narcisista que não duvida que ele é um gênio. Ele exibe traços de covardia, sendo mal-humorado e queixas constantes sem ação. Ele tem um complexo de inferioridade sobre suas habilidades como mago e mestre, e constantemente duvida de si mesmo a cada passo. Ele forma um vínculo com Ryder ao longo do tempo que começa a mudá-lo, com Ryder reforçando sua confiança e reconhecendo seus traços. Ele elogia Vaver por entrar na linha de frente da batalha com ele, ele conforta Vaver ao ver as vítimas de Caster e comenta suas habilidades como um mago não convencional, mas excepcionalmente talentoso, embora Vaver rapidamente o refute. Embora ele muitas vezes lute com Ryder, ele se une a ele ao longo da Guerra do Santo Graal, e ele até promete sua lealdade a Ryder como um de seus súditos. Até Gilgam elogia sua lealdade, poupando sua vida por permanecer firme em seguir as ordens finais de Ryder. Lord Omeloi II. Depois de se tornar Lord Omeloi II, ele assume a reputação de famoso conferencista da Torre do Relógio. Seu envolvimento com Ryder mudou sua atitude, permitindo que seu esforço persistente o levasse a ser chamado de professor. Conhecido como Great Big Ben London Star, Professor Charisma e Master V. Ele foi até nomeado o número 1 com quem as estudantes do sexo feminino gostariam de dormir, entre outros. Ele se importa pouco com sua reputação, e ele prefere se concentrar em seu próprio sucesso como mago. Suas irritações em relação a isso fizeram com que as pessoas dissessem que ele assombrava a escola com um olhar constantemente irritado por vários anos. Ele não é uma pessoa ambiciosa, e não gosta de se envolver pessoalmente com seus alunos, tendo dito uma vez, que bobagem. Porque eu, preso no quarto nível que ainda estou, tenho que cuidar de outras pessoas. Ele não gosta de pessoas chamando de Lord Omeloi sem o segundo porque é insuportavelmente irritante sem ele. Em sua solução de mistério, Lord Omeloi II se concentra no porquê, o motivo do criminoso, em vez de quem é o criminoso, ou como o crime foi cometido. Ele afirma que isso ocorre porque, devido à magia envolvida, um crime pode ser cometido de várias maneiras, mesmo pelos mortos, e, portanto, tentar descobrir quem ou como é inútil. Ele segue Ryder porque seu único prazer está nos videogames japoneses, muitas vezes chamados de novelas visuais, embora ele tenha passado a odiar o Japão e seu povo. Ele encomenda grandes lotes desses jogos, e depois de jogá-los completamente, dedica um tempo para fornecer análises detalhadas sobre os jogos por meio de seus cartões de pesquisa. Embora ele muitas vezes receba a memorabilia de jogos através de sorteios, ele se importa pouco com isso e principalmente acredita que a ação apropriada para transmitir suas opiniões de volta aos designers de jogos, mesmo que ele tenha que pagar uma postagem internacional para enviá-los para o Japão. Grande parte de seu quarto está cheio de recordações, embora ele também tenha um armário onde guarda o restante da capa de Ryder que ele usou como catalisador. Ele odeia o rosto de seu aprendiz Grey devido à sua aparência idêntica a saber, que quase o matou na Quarta Guerra do Santo Graal, e faz com que ela use um capuz para escondê-lo. No entanto, a verdade é que enquanto ele estava inicialmente assustado ao vê-la, seu ódio contínuo por seu rosto é a pedido de Grey. Quando Grey concordou em se tornar aprendiz de Lord Omeloi II, ela pediu a ele, por favor, continue odiando meu rosto. Nas adaptações de anime, ele não despreza tanto o Japão ou seu povo e até respeita muitos, como Kairi Sisigou e Rin Tosaka, enquanto também deseja testemunhar as guerras do Santo Graal novamente. Habilidades. A linhagem ruim de Vaver deu a ele uma contagem de Magic Circuit e uma qualidade de Magic Crest do mais baixo padrão. O Velvet Crest é um quadrado simples, sem história como uma família de magos. Ainda é apenas um vaso que Vaver e seus descendentes devem preencher. O brasão é removido de seu corpo ao se tornar Lord Omeloi II, mantido como garantia até que sua dívida seja paga. Ele não tem os pré-requisitos para realmente praticar Magicraft, e ele não pode nem mesmo fornecer o custo do Yonioe Tairoid Ryder, fazendo com que Ryder arcasse com um custo para evitar drenar e matar seu mestre. Se Kainet tem 3000 MP, Vaver tem um insignificante 5 MP.
Ele melhora sua habilidade o suficiente ao longo do tempo para que não tenha problemas em declarar que é um poderoso arquimago ao se tornar Lorde Elmeloi II, mas suas habilidades como mago ainda são irremediavelmente medianas. Ele é capaz de sugestão hipnótica até certo ponto. Isso permite que ele faça Glenn e Martha Mackenzie acreditarem que ele é seu neto por um longo período de tempo, mas falta que não afete Glenn durante toda a estadia de Vaver. Ele acredita que falhou completamente no que deveria ser a arte mais básica entre as artes básicas e não tem desculpa, mesmo que tenha sido por sorte ou acidente que ele se libertou dela. Como Lorde Elmeloi II, ele carrega uma caixa de charutos que na verdade são um tipo de código místico. Existem muitas variedades de charutos para usar em diferentes tipos de Magecraft, como defesa, criação de campos delimitados, estabilização da mente e ativação de circuitos mágicos. A razão pela qual ele escolheu os charutos para seus códigos místicos é porque quando ele foi forçado a assumir a posição de Elmeloi II, ele entrou em pânico e queria algo para fazê-lo parecer mais Lorde-like. Seu elemento é a terra. Observação. Mesmo aos 19 anos, Vaver possui o poder de observação e percepção que lhe confere um talento notável como pesquisador. Ele poderia ter insistido que Magecraft é uma subcultura, e conquistou o mundo depois de começar um negócio como crítico, mas ele teria sido rapidamente obliterado pela associação. Seus talentos inatos, em vez disso, assumem outra forma mais tarde na vida. Como Lorde Elmeloi II, ele poderia ser chamado de investigador de Magecraft. No entanto, Luve Agelita Edelfeltelfelfeltel e Kainet disseram que, ao entender a magia, tudo o que ele está fazendo é destruí-la. Por exemplo, ele só testemunhou o Gandrar de Luvi uma vez e decifrou facilmente a magia de Edelfeltelfelfeltel. Ele é notório na Torre do Relógio por usar seus talentos de análise para copiar e alterar a pesquisa de outros magos, e então registrar patentes em seu próprio nome para obter lucro. Tutoria. Seu verdadeiro talento é percebido como palestrante por ser a melhor pessoa em detectar o talento oculto dos outros e treiná-lo, descrito como o talento incomum de não poder colocar a magia em prática, mas engenhoso na reinterpretação de teorias e classificação de sistemas. Pode-se dizer em comparação com a corrida que ele nunca poderia ser um atleta porque sua força nas pernas está entre as piores, mas seus talentos podem brilhar como treinador porque ele pode imaginar a forma perfeita de corrida. Ele não aceita muitos alunos, mas todos os seus graduados alcançaram nada menos que o posto de marca e orgulho em uma década, sem exceção. Dizem que eles poderiam mudar toda a estrutura de poder interna da Torre do Relógio se eles se reunissem sob ele. Seus trabalhos como produção de talentos são considerados as maiores obras-primas de seu tempo, mas ele não se importa porque está mais focado em se tornar um mago de sucesso. Uma prova de sua habilidade de ensino é o aluno, Fletch Scardos, que era famoso na instituição. Fletch era visto como uma gema bruta que ofuscava as gemas polidas de outros instrutores, uma vez que seu talento e habilidade sem limites sempre foram comprovados e nunca melhorados por nenhum professor. No entanto, sob a tutela de Vaver, os talentos de Fletch conseguiram melhorar e se desenvolver a ponto de superar todos os outros alunos, resultado que outros professores não conseguiam realizar com seus alunos. Ele pode muito bem ser o maior instrutor da Torre do Relógio. E ele nem mesmo esmaga seus alunos como que Schurze-Eurechex-Veinor faz. Alquimia. Vaver pode fazer alquimia básica usando ferramentas trazidas de Londres, incluindo 24 frascos para minérios e reagentes, um almofariz de lâmpada espiritual e conta-gotas. Usando uma prática básica de misturar reagentes complementares na água do rio Mion, ele pode detectar energia mágica residual, e fazendo isso em várias amostras coletadas de partes do rio podem ser usadas para rastrear um alvo. A água com magia latente fica com uma cor vermelha enferrujada, a água com traços fortes fica com um preto turvo e a água normal não é afetada. Isso permite que ele localize o covil de Caster usando as amostras especificamente rotuladas e um mapa para descobrir onde os traços são mais fortes e quando a água normal termina. Ele segue a ideia de que o elemento água é o primeiro passo que deve ser dado ao rastrear magos porque sempre segue o princípio absoluto de ser algo que flui de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Tarefas como calcular a direção do vento e ler o pulso da Terra são mais difíceis do que encontrar o fluxo mais baixo do pulso de água, especialmente em uma área com rios como Fuyuki. Ele não gosta de tais métodos, em vez disso, deseja um verdadeiro concurso de magia em vez de ficar vagando como um investigador forense. Ryder o elogia por obter ótimos resultados de um método ruim em vez de um método melhor, mas Vaver percebe isso como um insulto. Como Lorde Elmeloi II, ele usa a alquimia para sua investigação forense. No caso do Castelo de Adra, ele estava investigando a morte de Shiria Dashino. Ele tira um frasco de algum tipo de líquido de sua jaqueta. Com uma gota desse líquido, a cor da mancha de sangue mudou drasticamente.
Ao analisar a concentração de energia mágica restante nas manchas de sangue, ele pode determinar quando Ishiri morreu. Orlok comentou que, em vez de ciência, seu método era mais como a alquimia da era medieval ou uma forma de bruxaria. Orlok acredita que seus métodos são muito diretos e estão ficando cada vez mais longe do mistério. Lord Elmeloi II respondeu que tentou vários métodos, mas este é o melhor método para ele. Volumen Hydrargyrum. Primal, Torimumal, é um golem de empregada atualmente servindo Rhaenys Elmeloi Archizort. Ela era anteriormente o código místico de Kainet Elmeloi Archibald, Volumen Hydrargyrum, antes de ser herdada e retrabalhada por Rhaenys sob a orientação de Lord Elmeloi II. Ao conseguir o título de Elmeloi, ele herda o código místico de Kainet, Volumen Hydrargyrum, e Rhaenys trabalhando sob a orientação de Vaver é capaz de melhorar suas funções modificando-o em uma espécie de autômato humanoide, Mind Golem, meio do Gremu, que é semelhante ao metal líquido Terminator. Embora normalmente faça tarefas, parece que há um bug problemático que faz com que fique fora de controle, insistindo que é um robô assassino do futuro. Isso pode ser por causa de um filme prejudicial que foi exibido durante seus estágios de desenvolvimento. Ela atualmente atua como a empregada de Rhaenys. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!